Deixa-me perguntar-te algo. Se chegar ao céu dependesse realmente de como de vós somos, como saberíamos com certeza? Alguns dias sentimos que o estamos facendo genial, pero outros días non tanto. Sempre hai esa incerteza. E se che dixese que a Biblia ensina que podes saber con certeza que tes vida eterna e que non se trata en absoluto de como de vos sexas? Sei que probablemente xa sabes e crees algo do que estou a piques de compartir. Pero se te quedas comigo só uns minutos, mostrareiche, directamente da palabra de Deus, unha verdade que cambiará a túa forma de ver todo, o sinxelo que é ser salvo para sempre. O primeiro que temos que entender é que todos somos pecadores e necessitamos um Salvador. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Um pecado é quando quebramos um dos mandamentos de Deus. E a Bíblia deixa claro que todos o fizemos. Mesmo a melhor pessoa que poidas imaginar não é perfeita e quebrou as leis de Deus em algum momento da sua vida. A mala notícia é que há um castigo por quebrantar a lei de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz: porque a paga do pecado é a morte. Então, como somos pecadores, o que merecemos é a morte. Obviamente, algum dia todos morreremos fisicamente. Pero a Bíblia fala de uma segunda morte, a morte da nossa alma no inferno se não somos salvos. O capítulo 21, do versículo 8 da Apocalipse diz: e todos os mentireiros terão a sua parte no lago que arde com lume e chofre, que é a segunda morte. Isso inclui-nos a ti e a mim, mesmo se o único malo que fizemos foi dizer uma mentira, ainda que quebramos a lei de Deus e merecemos ir ao inferno. Verás, não se trata de canto pecado temos ou que tipo de pecado. É simplesmente o feito de que temos pecado, e Deus não pode permitir que o pecado entre no ceo. Agora, a resposta non é que debamos sacar o pecado da nosa vida. Todos sabemos que non podemos facelo, e Deus tamén o sabe. Entón, El fixo un camiño para que fósemos salvados do inferno e fósemos ao ceo, non baseado na nosa propia xustiza, senón na xustiza de Jesucristo. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz: pero Deus demonstra o seu amor por nós, em que, sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Deus Pai enviou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo, e a Bíblia diz: Deus manifestou-se em carne. Foi plenamente homem e plenamente Deus, e viveu uma vida perfeita e sem pecado. Nunca quebrantou nenhum só dos mandamentos de Deus. Viveu a vida que nós não podíamos viver, a vida que necessitaríamos viver para ir ao céu. Depois morreu na cruz pelos nossos pecados, foi ao inferno por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E agora, graças ao sacrifício de Jesus, podemos entrar no céu como um agasalho, não como uma recompensa. Romanos 6, versículo 23 diz: mas o dom de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a vida eterna, é dizer, o céu, é um dom gratuito. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, a Bíblia diz: porque é por graça que sodes salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Eu cria que o céu era uma recompensa pelas coisas boas que tentava fazer, pelo meu serviço a Deus e o meu esforço por viver bem. A verdade é que confiava em mim mesmo para a salvación, coa esperanza de que as miñas boas accións me gañasen un lugar no ceo. Ese era o problema. Xesús non era o meu Salvador, porque eu estaba intentando ser eu mesmo. A boa nova é que todo o que temos que facer é recibir a salvación como un agasallo, o agasallo polo que Xesús xa pagou. Entón, o que está claro é que somos pecadores camiño do inferno, pero Xesús morreu polos nosos pecados, foi sepultado e resucitou. Agora Ele ofrece a salvación como un agasallo gratuito, e non é algo que gañamos, é algo que Ele gañou e nos ofrece. Todo xira arredor dele e do seu sacrifício por nós. Romanos capítulo 6, versículo 23,
de que o agasalho de Deus é a vida eterna. E essa palavra eterno significa para sempre. Deixa-me perguntar-te isto. Quantas vezes necessitas receber um agasalho que dura para sempre? Só uma vez. A salvação é um evento único no que confiamos nele para que nos salve e eu dá-nos a vida eterna. A salvação é eterna porque Jesus já pagou por todos os nossos pecados, mesmo os pecados que cometeremos no futuro, já foram pagados. Pode que te pergunte, se somos salvos uma vez, isso significa que podemos viver como queiramos e ir ao céu? Essa é uma boa pergunta, e a resposta é sim, porque quando somos salvos, convertemo-nos em filhos de Deus. Então, com esse conhecimento, sabendo que somos salvos para sempre e filho de Deus, se rompo os seus mandamentos e peco, eu corrigirá-me aqui na terra, pero nunca enviará minha alma ao inferno, porque eu é o meu Salvador e o meu Pai. A salvação é fácil, é um agasalho gratuito pelo que Jesus pagou. Porém, o nosso caminhar com Deus depois da salvação, como qualquer relação, requer trabalho, pero são coisas separadas. Pode ser salvo e ter uma mala relação com Deus, pero segue sendo o seu filho. A importância disto deve-se a que, se creio que pode perder a salvação por qualquer razão, o que realmente estou a crer é que a minha salvação depende de mim, e não de Jesus e da sua obra rematada, o que significa que confio em mim mesmo e não em Jesus. Quando creio que a salvação é eterna, demonstra que a minha fé está ao 100% no sacrifício de Jesus, e que isso é suficiente para salvar-me. Tem todo que ver com que confiamos em última instância para ir ao céu, já seja em nós mesmos ou em Jesus. Por isso, em Feitos 16, versículos 30 e 31, a Bíblia diz: Elevou-nos fora, e disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles disseram: Creia no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo ti e a tua casa. Fixa-te em que o único que diz que temos que fazer para ser salvos é crer. Em João 36, Jesus disse: Porque tanto amou Deus ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crea não se perda, senão que tenha vida eterna. Poderias dizer: Bem, eu já creio em Jesus. E não duvido de que tenhas fé em Deus e creas coisas da Bíblia. Pero crer coisas sobre Jesus e confiar só nele para a salvação são duas coisas diferentes. Antes, cando crías que o ceo era unha recompensa baseada nos teus actos, ou que podías perder a túa salvación, entón estabas confiando en ti mesmo para a salvación e non en Xesús. Entendo que iso te coloca nunha posición humilde, e lembro cando alguén mo mostrou e tiven que decidir. Podía seguir crendo o que fixera antes, ou crer o que dicía a palabra de Deus, e cambiar en quen confiaba para salvarme. Recibir a vida eterna é deixar de confiar noutro Deus ou en nós mesmos, pensando que algunha vez seremos o suficientemente bons para gañar o noso camiño cara ao ceo, e confiar completamente na morte, sepultura e resurrección de Xesucristo, e que iso é o único que nos salvará. Amigo meu, se isto faz sentido e vês a salvação com claridade por primeira vez, Deus dará-te a vida eterna, se simplesmente lhe o pedes. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz: Se confessas com a tua boca que é o Senhor Jesus e crês no teu coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se crês nisto no teu coração, confessam ao Senhor, e eu salvará-te para sempre. Gostaria-me guiar-te nessa oração. Podes repetir depois de mim: Querido Deus, sei que sou um pecador e que mereço ir ao inferno. Pero eu creio que morreches por mim, fuiste sepultado e ressuscitaches. Por favor, salva-me para sempre e dá-me o agasalho da vida eterna. Só confio em ti e não mais nas minhas próprias boas ações. Graças a Jesus. Amém.